eu preparei para hoje um estudo, então, como a Lourdes falou, com base no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. Eu vou ler, assim, o estudo que eu fiz, né, sobre o capítulo, e vou complementar com as passagens do Livro dos Espíritos que corroboram, né, tudo que a gente for estudando. Por que eu escolhi esse capítulo? Eu penso que a prece é tão básica, assim, na nossa vida, né, é uma coisa que a gente aprende desde criancinha e está em todas as religiões cristãs, né, mas um dia eu pelo menos, né, tive a percepção de que talvez a gente não tenha muita noção da importância da prece na nossa vida e como exatamente a gente deve orar. Será que a gente sempre que ora é atendido? Como é que funciona, né? Então eu posso pedir qualquer coisa, daí a gente vê tanta gente assim rezando, mas também não fazendo por si. Será que essas pessoas vão ser atendidas? Como é que funciona? Então eu acho, além de ser um tema básico para o cristianismo, né, eu acho de muita utilidade, porque a prece nos acompanha, ou deveria, né, deve nos acompanhar ao longo dos nossos dias. Os itens que tem do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não consegui colocar todos, mas quem tiver interesse em complementar, seria interessante ler o capítulo 27. Pedi e obtereis: qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos sobre a maneira de orar e a alegria da prece. Qualidades da prece. O Evangelho vai nos dizer: entrai em vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. Eu leio essa passagem no sentido figurado, né? Então, assim, a gente pode entrar no nosso quarto, onde tem a nossa cama e onde a gente dorme. Mas a gente entra no nosso quarto, dentro da gente, e ali, em segredo, a gente conversa com Deus. Já se começa por aí. A gente não ora para fora, a gente ora para dentro, para que de dentro subam as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. A gente deve orar secretamente e não à vista de todos. Como diz o Evangelho, não em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para sermos vistos pelos homens. Porque quando fazemos assim, já estamos recebendo a nossa recompensa. Não é a multiplicidade de palavras que vai fazer com que nós sejamos atendidos, mas a sinceridade e a humildade, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Nós, quem tem filhos, né, a gente tem a percepção, assim, percepção não, a gente olha para os filhos e a gente já sabe o que os filhos precisam, o que os filhos querem, né? Então imagina Deus, que nos conhece muito mais perfeitamente do que nós conhecemos os nossos filhos, e muito mais intimamente, e conhece o que se passa no nosso coração e nos nossos pensamentos. Então certamente Deus sabe muito melhor o que a gente precisa do que a gente acha, de tudo que a gente já sabe sobre os nossos filhos. Sobre isso, a doutrina nos traz a questão 658 do Livro dos Espíritos, que diz: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja, se a lês mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade, mas não creiais que Ele seja tocado pela do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Quando nós oramos, especialmente quando a gente ora para pedir perdão, né, por alguma coisa, a gente não pede perdão só para Deus, né? Na verdade, a gente está pedindo perdão para nós mesmos, né? Por termos cometido uma falta e possivelmente estarmos enfrentando consequências, né? Mas é importante que quando a gente pede perdão para Deus, que a gente perdoe também quem faltou conosco, para que o processo dessa pessoa também se complete. Nós estamos todos em processo, né? Então, para que o nosso processo se complete, para que o processo dessa pessoa se complete, é importante que quando a gente pede perdão, que a gente perceba que as faltas que nós cometemos, na maioria das vezes sem intenção, também foram cometidas conosco
na maioria das vezes sem intenção. Então, é importante que a gente perceba que a nossa falha também é a falha dos outros. E é importante que a gente perceba isso quando a gente for pedir perdão para nós. Quando nós pedimos perdão, nós estamos pedindo a compreensão da nossa condição falha. E nós somos todos falhos. E a compreensão disso não pode ser aplicada apenas a nós. A gente precisa perceber também que aqueles que falharam conosco estão trilhando um trajeto igualmente desafiador ao nosso. Eficácia da prece. Diz o Evangelho: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Então aqui a gente já fala na fé, na força que tem que ser colocada quando nós fazemos a prece, seja o que for que nós estivermos pedindo. Mas por que nós devemos orar se Deus conhece nossas necessidades e o que passa no nosso coração e o que se passa na nossa mente muito melhor do que nós sabemos dos nossos amados filhos, né? Se as leis que regem o universo são eternas, será que teria alguma influência a gente orar e colocar os nossos desejos para Deus? Será que a gente seria capaz de fazer alguma alteração do que já está determinado? Quando nós oramos, nós entramos em conexão com Deus e conosco mesmos. A gente exercita o autoconhecimento das nossas características de personalidade, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Esse já é o primeiro ganho, o nosso autoconhecimento. A gente exercita a humildade de reconhecer as nossas necessidades, desde as mais superficiais até as mais íntimas. Então nós já temos um outro ganho na prece, nesse recolhimento, que é a gente compreender o que falta em nós. E nós dizemos a Deus e à espiritualidade maior que nós queremos o seu apoio, a sua interferência naquele assunto. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então pode ser que a gente decida resolver uma determinada situação sem pedir ajuda. Eu quero resolver sozinha, eu quero ver se eu tenho a inteligência possível para resolver. E quando a gente pede para Deus, para os bons espíritos, o apoio para a solução de um problema, a gente está dizendo: eu quero que, apesar do meu livre-arbítrio, vocês me deem o apoio, a clareza, para que eu tenha mais elementos de decisão. E elementos puros, elementos que nós sabemos que vão vir diretamente de Deus e que eles vão ser os corretos, vão ser os mais adequados para a nossa situação. Quando nós oramos com confiança, Deus nos concede coragem, paciência e resignação. Nos concede os meios de sairmos por nós mesmos da dificuldade, com auxílio das ideias que nos são sugeridas. A ajuda vem quando agimos em favor de nós mesmos e não quando aguardamos inertes a chegada de um socorro, de um milagre, sem fazermos uso de nossas próprias faculdades. Uma citação do Evangelho: Deus não nos deu o discernimento e a inteligência para deles não nos servirmos, a vontade para não querermos, a atividade para permanecermos inativos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então não adianta a gente ficar sentado, orar fervorosamente por algo e não fazer por onde aconteça o que nós estamos precisando. Nós estamos orando fervorosamente pela cura de uma doença, mas a gente não vai nem no médico. A gente fica ali: não, Deus vai me curar. E eu vou orar, e Deus vai me curar. Pode ser que a dor diminua, pode ser que a doença regrida um pouco, mas se nós não temos condições de buscar o apoio da medicina terrena, a situação é uma. Se nós não fazemos, porque deixamos tudo nas mãos de Deus, nós não estamos nos ajudando. E a medicina terrena, né, gente, ela não é só terrena, ela é divina, né? Foi Deus que fez os médicos, foi Deus que fez a ciência, foi Deus que fez a medicina. Então, essa divisão que as pessoas costumam fazer, né, da medicina, da parte que Deus vai curar e a parte que a medicina vai curar, ela sequer existe. Te agradeço também esse número. O Livro dos Espíritos, na questão 660, vai nos ensinar: a prece torna um homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. O que nós pedimos em prece, a gente fica pensando, né? Então, como eu li um pouco antes, mas será que dentro de tão
firmes leis, de tantas imutabilidades e de um ajuste um mecanismo tão preciso, um ajuste tão necessário que envolve tantas pessoas, será que o meu mero pedido vai fazer alguma diferença? Será que Deus vai poder mexer na realidade porque eu estou pedindo, porque eu estou rogando, porque eu estou orando? O que acontece, gente, é que assim, existem coisas que elas devem acontecer. E elas vão acontecer, não obstante o quanto a gente ore. Existem coisas que não podem acontecer. E elas não vão acontecer por mais que a gente queira. Mas entre o que não pode acontecer e o que deve acontecer, existe um universo inteiro de circunstâncias que sim, que elas são maleáveis e que sim, nós influenciamos através da prece, através do nosso pedido, do nosso desenvolvimento de consciência, da nossa abertura para escutar o que os espíritos têm para nos orientar. Então, sim, nós podemos mudar os nossos destinos, mais ou menos, ou em tal ou em qual situação, pelo poder da nossa prece. Mesmo nas coisas que a gente não vai mudar o destino final, muitas vezes a gente consegue alcançar que os acontecimentos sejam substituídos, sejam amenizados, sejam ajustados. Então, eu devo passar por uma situação. Com o poder da minha prece, pode ser que aquilo seja menos sofrido. Pode ser que aquilo seja diminuído, pode ser que aquele peso seja melhorado. O Livro dos Espíritos, na questão 663, vai nos trazer: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até ao fim. Mas então Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece, e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabes isso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos, como não pensais. Credes que Deus não vos tem escutado porque ele não fez o milagre por vós, enquanto ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. A semana passada a gente teve a palestra, né, sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, que a dona Doroti apresentou para nós. E uma das questões muito importantes sobre essa influência é que os espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina na nossa vida. E a abertura que nós estamos, e o estado de espírito que nós estamos, e o estado de prece que nós estamos, vai ser definitivo para a gente saber quais espíritos vão estar nos influenciando. Se espíritos que de fato querem o nosso bem, e querem o nosso desenvolvimento, e querem o melhor deslinde dos nossos problemas, ou se espíritos que por vezes podem estar querendo nos prejudicar, podem estar querendo brincar ou se divertir à custa da nossa vida. Então, mais uma aplicação em que a prece nos auxilia no nosso dia a dia. A gente, porque a gente tem muita impressão, assim, cresce, pelo menos eu cresci, né, com aquela impressão de que a gente tem que orar, né, então a gente para, agora é hora de fazer oração, eu vou rezar um Pai Nosso, aí a gente para, Deus, tal, bota a mão junto. Mas, na verdade, o ideal, o que a gente deve buscar, é orar ao longo do dia, é nos mantermos em estado de prece. Então, não é que a gente vai fazer um Pai Nosso a cada 10 minutos, não é isso. Mas, quando a gente desenvolve o sentimento de estar com a conexão com Deus e com os bons espíritos, são pequenas conexões ao longo do dia. Então, vamos fazer uma prova. E a gente vai rezar: Pai, me dá uma mão aqui, que eu tô precisando, tô nervosa, não tô sabendo.
me ajuda aqui, minha primeira exposição aqui no Centro Espírita, vem aqui do meu lado, tá? Né? Me ajuda aqui a me acalmar. Então, assim, Deus não vai soprar a resposta da prova, como também não sopraria o conteúdo, né, da exposição. Eu estudei o conteúdo, eu desenvolvi, né, o conteúdo, e a gente deve estar preparado para a prova que vai fazer. Deve ter estudado, deve saber a matéria. Mas o que Deus vai fazer? Primeiro, nos acalmar um pouco, quem sabe. E por muitas vezes, nos dá aquela lembrança, né? Tu te lembra que daí tu estava estudando e daí tu pensou, tô com fome, e tu estava lendo aquela coisa. E aquela é a nossa resposta. Então Deus não vai nos dar a resposta, mas Ele vai nos ajudar. Ele vai estar perto e vai fazer diferença. Nós vamos conseguir acessar todo o conhecimento que a gente tem, que a gente deve ter o conhecimento, a gente deve ter se ajudado, mas através da oração nós vamos ter uma melhor capacidade. A gente também pode conseguir lucidez e clareza para conseguir resolver uma situação. Ou a gente vai passar por um lugar perigoso, vamos fazer uma conexão, né? Deus, eu preciso passar por aqui, é o único caminho que tem, é o único trajeto que tem. Tô com medo, tô com pouca gasolina no carro, por favor, não deixa acabar a gasolina agora. Né? Me dá uma luz, me protege, né? Me blinda. Eu preciso andar mais 1 quilômetro, já vou estar ali no claro, já vou me acalmar. A gente recebe, a gente é protegido. E não poucas vezes os espíritos nos revestem de uma proteção que por muitas vezes nós ficamos até invisíveis para alguém que porventura pudesse ter a intenção de nos fazer um mal. Então são questões, pequenas questões do nosso dia a dia que a prece nos ajuda o tempo todo. Quando a gente recebe o apoio que a gente pediu através da prece, a gente deve sempre reconhecer com humildade que veio da espiritualidade, amiga, né? Porque no momento que a gente começa a achar que foi a gente que fez, que foi a gente que decidiu, a gente se desconecta e a gente se desfaz. Não é que a gente não vá receber o apoio, mas a gente começa a duvidar do apoio e por mais que ele chegue, a gente deixa de ouvir. Ação da prece, transmissão do pensamento. Então, como é que a prece chega aos bons espíritos? Como é que a prece chega a Deus? Como é que funciona? É um fiozinho? Como é que é? Tem umas imagens, né? Como é que funciona a parte material, a parte científica, né? Será que alguém está ouvindo? O que está acontecendo? A prece ela é transmitida a Deus e aos bons espíritos através do fluido universal. Nós estamos todos imersos no fluido universal e o fluido universal serve como veículo para os nossos pensamentos. A gente estabelece uma corrente fluídica através da prece, que o fluido universal leva o tão alto quanto nós conseguirmos, nós tivermos a força para remeter. Como se fosse o ar transmitindo o som. Então, o tanto quanto nós conseguirmos gritar, é o tanto quanto a nossa voz vai chegar. O tanto quanto nós conseguirmos colocar força na nossa prece, é o tanto que ela vai alcançar. Mas daí, eu já vou chegar nesse ponto. Vou ler a 659 do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer qual é o caráter geral da prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Nós podemos orar por nós, podemos orar por outras pessoas, podemos orar pelos vivos, podemos orar pelos mortos. Na 662, nós temos: pode-se orar utilmente por outrem? O espírito daquele que ora por sua vontade de fazer o bem, o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Tem uma complementação interessante, quem quiser ler o capítulo inteiro. Eu anotei para me lembrar de contar para vocês, tem no livro Os Mensageiros, tem que é a segunda obra, o segundo livro da obra do André Luiz, né? Tem uma passagem em que o André Luiz e o Aniceto, que era o mentor naquele momento dele, né, que estava acompanhando ele, e outros espíritos, estavam na casa de um dos personagens principais, né, que o organismo estava fatalmente comprometido pelo fumo. E André Luiz, Aniceto e os outros espíritos estavam acompanhando, aguardando o desencarne dele. E isso é importante dizer, o desencarne não estava programado para aquele momento, né, ele estava desencarnando prematuramente em razão dos males que ele mesmo conseguiu para si pelas suas atitudes, né?
Então tinha um menino, eu não sei exatamente o ano em que se passa a história, mas na época as pessoas que auxiliavam a casa, né, as trabalhadoras do lar, moravam nas casas e as famílias cresciam juntas. Então o filho de uma das trabalhadoras daquele lar gostava muito desse senhor, que era o dono da casa, né? E ele orou com muita fé e muita vontade, pedindo pelo restabelecimento do dono da casa, de quem ele gostava muito, tinha uma imagem assim paternal. E ele orou com tanta fé e sem segundas intenções, que ele criou um canal de luz, que foi imediatamente para o plano espiritual que ainda estava superior a André Luiz e Aniceto. A equipe estava guarnecendo o lar, mas a oração do menino subiu, não ficou nem de conhecimento do André Luiz e do Aniceto, né? E alterou diretamente o desfecho da doença. No outro dia, o dono da casa, que eu até procurei o nome, mas não encontrei, não me lembro, ele estava totalmente revigorado e a partir dali ele decidiu não fumar mais e ele percebeu que ele não ia mais conviver com a família dele, né? Não ia mais ter a esposa, não ia mais ter os filhos por perto. Então ele tomou a decisão de parar de fumar e ele foi se restabelecendo. Mas ele iria falecer naquela noite que o menino fez a oração. Claro que, vou repetir, é importante dizer, não estava no planejamento dele, né? Seria uma morte prematura. Então sim, a oração do menino fez toda a diferença. Alguns males da vida o homem não pode evitar, mas muitos mais são aqueles males cuja causa se origina do próprio indivíduo. O homem é o autor da maioria das suas aflições, e delas se pouparia se agisse com sabedoria e prudência. Ainda que a prece tivesse o alcance apenas sobre os males que nós criamos diretamente para nós mesmos, já estaria alcançando bastante coisa. Porque a maioria dos males que a gente passa são criados por nós mesmos, né? Nós podemos orar a Deus ou aos bons espíritos. Os bons espíritos são intermediários e são encarregados de Deus. Deus é o que tem a palavra final sempre. A questão 666 do Livro dos Espíritos vai nos ensinar. Pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Mas seu poder está em razão da sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhes interessa não são eficazes se não são agradáveis a Deus. Nós vamos receber através da prece o sustento nas nossas boas resoluções, a inspiração de bons pensamentos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, renunciar à sua assistência para nós mesmos e para os outros. E então, que eu falei que eu ia retornar depois, essa questão é muito interessante. A prece, ela é então transmitida através do fluido universal e da força que nós temos, da nossa força de fé e de vontade quando a gente ora. E quando a gente não tem uma força lá muito grande, né? Quando a gente não sabe muito o que fazer, a gente é um pouco... se perde, não consegue se concentrar, ou ainda não sabe imprimir aquela força, aquele amor na prece. Será que a gente não é atendido? Será que a prece não chega onde tem que chegar? Porque tudo é um processo, né? Para que um dia a gente faça aquelas preces que arrebentam a porta do céu, né? Como são as preces das mães pelos filhos. A gente vai aprendendo, não é simplesmente um dia a gente não sabe orar e no outro dia a gente já está fazendo milagres, né? Não, a prece não está subordinada à força fluídica de quem ora. Tem pessoas, eu tinha uma pessoa na minha família, já é falecida, que todo mundo, uma senhora, que todo mundo encomendava a prece dela. Acho que todo mundo conhece alguém mais ou menos assim, eu já ouvi falar, né? A gente encomenda a prece de uma senhorinha porque ela é sempre atendida, ou aquele senhor que reza com tanta fé, a gente pede para ele orar porque sempre é atendido. Quando a gente não consegue imprimir a força suficiente às nossas preces, se nós temos boas intenções, os bons espíritos suprem essa força, carregam a nossa prece ou nos concedem momentaneamente uma força excepcional. Então a nossa prece chega diretamente através da força que os espíritos concedem a nós. Então vai chegar, o que importa é que seja feito de coração, com boas intenções, enquanto a gente ainda aprende a imprimir todo o amor, toda a fé e toda a força que precisa para que esse trajeto seja
alcançado diretamente pela nossa prece, sem precisar do apoio. E então vem as instruções dos espíritos sobre a maneira de orar. A gente deve orar com humildade, com profundidade, com gratidão pelos benefícios concedidos, pela noite transcorrida, que nos permitiu conviver com amigos, com guias, aurindo, né, renovando, recebendo mais força e perseverança. A gente deve sempre se lembrar de fazer a oração antes de dormir, né, porque a gente fica, enfim, né, a gente vai conviver com outros espíritos. Então, no momento que a gente faz uma prece antes de dormir, a gente se conecta com bons espíritos que querem a nossa evolução, querem o nosso bem. Então, toda noite a gente tem a opção de escolher o que eu vou fazer nas próximas horas. Eu vou aprender, eu vou perder meu tempo, eu vou fazer alguma coisa que eu não devia. Para onde eu estou indo? A gente vai saber para onde está indo, conforme o que estiver na nossa mente e no nosso coração. Eu não me lembro qual é o livro, eu me lembrei agora desse exemplo, né? Mas não raras vezes, as pessoas às vezes maltratam o corpo antes de dormir, né? Seja com álcool, drogas ou muita comida, né? Muito alimento, ou que não raras vezes a gente adormece e acaba ficando do lado do corpo, cuidando do corpo que está em sofrimento, que está passando por alguma coisa. Então a gente acaba auxiliando a nossa via corpórea e acaba perdendo uma noite, né, de aprendizado, enfim, de desenvolvimento que a gente pode aproveitar. Todas as noites nós podemos aproveitar. Para resolver alguma questão, a gente pode orar pelo entendimento com alguém, por exemplo. Me ajuda, Pai, eu estou desconectada de tal pessoa, eu gostaria de me reaproximar, eu gostaria que a gente fizesse as pazes. Vocês podem ter certeza, se o outro lado tiver alguma disposição, vai haver esse encontro, vai haver esse ajuste, vai haver pelo menos um início de realinhamento de pensamento. Me ajuda, Pai, porque eu estou com muita saudade, né, de algum ente que se foi, eu gostaria de ter notícias. É garantido? Não é garantido, porque nós não sabemos como essa pessoa está, se ela tem condições de conviver conosco, de nos ver. Não sabemos daqui a um pouco se não está se preparando para uma nova encarnação. Então não é garantido. Mas se nós tivermos boas intenções, ao menos notícias, se nos forem permitidos, nós teremos. E quem sabe, um bom encontro também, né, em algumas circunstâncias. E quando a gente acorda, é muitíssimo importante que a gente perceba que nós tivemos uma noite inteira nas mãos, né, vamos dizer assim, de espíritos, e que a gente reconheça, agradeça a Deus por mais uma noite que se passou, que esperamos tenha sido de aprendizado, e peça a Deus pelo dia que vem. E já ali começa a conexão para passar o dia em estado de prece. E eu repito, gente, estado de prece não é a gente passar o dia inteiro, né, como eu falei, de 10 em 10 minutos, fazer um Pai Nosso. Não, agora eu vou parar um pouquinho, agora eu tô parado no sinaleiro, tem um minuto, vou parar. Não, é manter a conexão, né, é manter assim, me ajuda, Pai, eu preciso resolver esse problema no trabalho. É assim, é um instante, é uma conexão, porque ela vem, porque o apoio vem, a gente se conectou e a gente vai estar suscetível, a gente vai estar aberto ao apoio que os espíritos estão nos dando o tempo todo. E muitas vezes não, de regra, a gente nem percebe diretamente, até porque nós temos que ter as nossas próprias decisões, mas o apoio sempre está ali quando a gente pede. A gente deve pedir ao Senhor pelas nossas fraquezas, pelo seu apoio, a sua indulgência e a sua misericórdia. Pedir aquilo de que realmente necessitamos e nós vamos ser atendidos. A prece diária é o cumprimento dos nossos deveres. Isso é uma citação também que eu tirei do Evangelho. E ela, como eu disse, pode ser feita a qualquer momento, não interrompe as nossas atividades, mas as santifica. Então eu convido vocês para pensar na importância da prece e na facilidade da prece. Não é um trabalho, não é um compromisso, não é uma tarefa que deve ser calculada e organizada para encaixar em determinado período do dia. É uma conversa constante com quem nos criou, o nosso grande Criador, o nosso guia, e com os nossos espíritos, com os espíritos que nos auxiliam. Nos mantenhamos assim em estado de prece
o quanto mais da vida, que tudo que vier daí certamente vai ser positivo. Agradeço. Boa noite.